Essa semana, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, declarou que nos últimos anos, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal vem recebendo aumento nos recursos repassados pelo governo federal. O que tem acontecido com a Polícia Federal é algo que não pode ser ignorado por todos os brasileiros. Se nós olharmos a trajetória da Polícia Federal dentro do Ministério da Justiça, nós vamos verificar que tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal tiveram um tratamento diferenciado dos outros órgãos. Ou seja, eles tiveram um crescimento do volume de arrecadação dentro de uma redução de orçamento que o Ministério teve. Ou seja, nós sempre tivemos uma política de salvaguardar a atuação das polícias pelo próprio papel que elas desempenham em relação a uma perda orçamentária. A tal ponto eu posso afirmar isso, que a própria Polícia Federal vem recebendo através dos anos, com exceção de 2012, uma verba orçamentária maior do que aquela que o Congresso Nacional aprovou. Ou seja, nós abrimos créditos adicionais, nós afirmamos uma política de fortalecimento da Polícia Federal, mesmo quando isso nós não conseguimos fazer com os demais órgãos do Ministério da Justiça. O que acaba acontecendo, infelizmente, é que quando chega a época de negociações salariais, é recorrente, se começa a falar que há sucateamento, que há um desprezo do Ministério da Justiça em relação às polícias. Isso não é verdade. Basta olhar os números. Basta verificar os fatos. Portanto, é até injusto, incorreto e falseador da verdade afirmar-se que existe um descaso ou um sucateamento da Polícia Federal. Bom dia, obrigada pela sua participação. E esse corte de 155 milhões no orçamento não é a primeira vez que acontece. Exatamente, Simone. A Polícia Federal vem enfrentando dificuldades há vários anos, principalmente em razão dos cortes e contingenciamentos que o governo federal vem fazendo no orçamento da Polícia Federal. Ou seja, nos últimos 6, 7 anos, aproximadamente 40% do que é previsto para se gastar com a Polícia Federal, investir na Polícia Federal, o governo retém e somente no finalzinho do ano, novembro, dezembro, libera parte desse orçamento, fazendo com que várias atividades sejam prejudicadas. O pagamento de aluguéis, o conserto de viaturas, a manutenção de viaturas, o conserto de equipamentos básicos, como impressoras, que impossibilitam muitas vezes utilizar para fazer flagrantes policiais. Isso vem prejudicando e causando um desmonte na Polícia Federal. Barcos não fazem o policiamento no mar, nos rios, tal, em razão, muitas vezes, de estarem parados por falta de combustível, por falta de manutenção básica. Isso vem prejudicando o trabalho da Polícia Federal, não só no estado do Paraná, mas em várias delegacias de todo o Brasil. Inclusive dinheiro para pagamento de contas básicas, como a de luz que aconteceu recentemente, que foi paga pela Justiça Federal. Exatamente, isso é fato. Inclusive, nós notamos de forma muito nítida que a Polícia Federal vem tendo um tratamento muito diferenciado, em razão até para pior, comparando com outros cargos do próprio Executivo. Complicada a situação, delegado. Muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no Paraná no Ar. Voltamos com você no estúdio, Rivaroli. Certo, Simone, obrigado pelas suas informações. O relator do orçamento foi o deputado Ricardo Barros. A Polícia Federal agora diz que, na verdade, a ideia foi dele de reduzir os custos. Ele se defende dizendo que fez um corte linear e que, se a Polícia Federal não quisesse que os custos fossem cortados, deveria ter conversado com o deputado, que faria uma emenda parlamentar, votaria em destaque e mudaria o texto para não ter esse corte de 155 milhões de reais. Segundo o deputado, faltando conversa ou não, certo é que estão sucateando a Polícia Federal. 20 graus...